sertão de vidas e vidas, esteja seco ou molhado, em uma história destemida de um torrão ensolarado. Aqui o medo é exilado, a terra cuida da gente, a preguiça é desterrada, onde o povo é descendente. Somos o meio ambiente, aqui estamos bem fincados, pela terra somos cientes de um ambiente sossegado. Aí foi contando mais. 5, 4, 3, 2, 1. Então, o Quixeramobim ele vai se impulsionar a partir do desenvolvimento da pecuária, do chamado ciclo do couro, onde inclusive alguns relatam que o nome Quixeramobim tem a ver com essa tradição, carne gorda, porque é um dos municípios que sempre teve um impulsionamento muito grande a partir da pecuária. Nesse contexto aí, a partir do século XVIII e século XIX, no final do século XIX, o Quixeramobim ele vai ser muito impulsionado a partir da produção de algodão. A expansão da ferrovia, com a crise do algodão no sul dos Estados Unidos, o algodão que vai ser enviado, exportado para Londres, lá para as indústrias têxteis, será muito algodão do Ceará e do Maranhão. E como a ferrovia antes era até Baturité, ela vai viver um processo de expansão, e no final do século XIX, a ferrovia ela expande aqui para o Sertão Central, chegando depois até Iguatu, por ser uma região grande produtora de algodão. Então esse Quixeramobim vai viver esses períodos de desenvolvimento, e é claro, o período de exploração também de sua mão de obra. Por exemplo, quando eu fiz o meu trabalho de pesquisa na graduação no curso de História, a minha pesquisa é sobre a liberdade condicional e gradativa de escravos que havia em Quixeramobim, entre 1850 a 1884, que é o ano da abolição no Ceará. E para você ter uma ideia, esse Quixeramobim que a gente está se perguntando, até metade do mês de março de 1884, que a abolição se deu no dia 25, grande parte dos proprietários de Quixeramobim não queria abolir os seus escravos. Foi preciso o governo criar uma legislação que aumentava o imposto de 10 mil para 100 mil contos de réis, para poder forçar, de certa forma, a abolir esses escravos. Então nós também temos uma cidade, um município que tem a marca tanto da exploração indígena como a exploração do povo negro, por exemplo. Encontrei testamentos de proprietários que diziam que tinha 21 escravos, muitos escravos de ganhos e outros escravos, chamados escravos de ganho, que faziam algum trabalho para o seu dono, pedreiro, carpinteiro, ferreiro, e outro era escravo doméstico, portanto muitas mulheres escravas também. Então havia essa tradição. Então esse Quixeramobim que vai viver esse período do crescimento do algodão, antes com a pecuária, vai adentrar no século XX, muito nessa trajetória ainda, nessa impulsionamento da pecuária e da questão da agricultura. Porém, esse mesmo município ele vai viver um período de crise muito grande, com grandes secas, no contexto do século passado. Isso vai afetar profundamente a nossa economia, o desenvolvimento e tudo mais. Porém, esse Quixeramobim contemporâneo, dos anos 90 para cá, influenciado por esse discurso do mundo neoliberal, de avanço tecnológico, ele vai entrar também muito nessa onda desenvolvimentista. Por exemplo, Quixeramobim, há mais de 20 anos, que sobrevive com um discurso que é uma cidade que cresceu, que se desenvolveu, mas a grande pergunta que, a meu ver, eu preciso e nós precisamos refletir é: cresceu para quem? Desenvolveu para quem esse município? Como é que estão as condições de renda das populações mais pobres?
né? Ou esse município cresceu num processo de desenvolvimento de exploração e de concentração de renda, né? Porque muitas vezes esse discurso, que ele é muito publicizado na mídia, uma cidade que cresceu, de fato, Tiremobim viveu, está vivendo um outro processo. Porém, é preciso refletir para quem é que ela cresce, para quem é que ela se desenvolve, como é que estão as condições dos mais pobres, que moram na periferia, sem saneamento, sem esgotamento sanitário decente, sem uma educação com muita qualidade, com um sistema de saúde precário. Que isso não é um problema de Tiremobim apenas, mas eu estou me referindo a uma cidade que se monta num discurso desenvolvimentista, mas esse discurso, na prática, ele não se concretiza para quem realmente precisa. Portanto, quando a gente fala quem é Tiremobim, me vem sempre essas reflexões e esses questionamentos, a meu ver, importantes quando se pensa no desenvolvimento, no crescimento, na trajetória deste município, que tem uma história que precisa ser valorizada, uma cultura que precisa ser valorizada e respeitada e divulgada, né, e conhecida acima de tudo, para que nós, povos que moramos aqui, somos aqui, possamos reconhecer, se valorizar, seja nas histórias do seu povo, do seu grande líder histórico como Antônio Conselheiro, mas enfim, a meu ver, a grande história do próprio povo que resiste e enfrenta tudo isso nesses tempos pandêmicos de desigualdade, de dificuldades e de tanta exploração, negacionismo, pobreza, mas tentando sobreviver e resistir. Então, esse Tiremobim, de fato, ele precisa ser, a meu ver, refletido a partir também dessas questões. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem nesse processo aqui do trabalho de vocês. Um abraço e é isso aí.